Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time para a 33ª rodada. Simbora lá para a escalação então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação na última rodada, 52.21. Não estou nada satisfeito com a pontuação do time principal do canal, né? Das um banho Mané Cartola. Mas se confirmou, né, o que eu já venho falando, vídeo após vídeo, já há muito tempo, certo? Quem acertar o capitão e o goleiro sai na frente, tá? Escalei aqui o Muriel, 3 bolas no gol, inclusive uma ele falhou, fez uma DD, menos 1 ponto, certo? Aqui o Cebolinha, nosso capitão, contra a Chapecoense, pior defesa da competição. Cebola parecia que estava com 200 kg em cada perna, parecia que tinha comido uma feijoada, irreconhecível, 1,5 ponto apenas. Isso com certeza jogou a pontuação do nosso time lá para baixo, né? Quando eu falo que quem acerta o goleiro e o capitão sai na frente, por exemplo, quem botou o Gabigol de capitão, por exemplo, e botou o Tadeu aqui, ou um goleiro que pontuou como o Tadeu 9 pontos ou fez acima de 10 pontos, saiu na frente de todo mundo, fez 40, 50 pontos, entendeu? Então você fazer 40, 50 pontos com o capitão e com o goleiro, por exemplo, você vai imitar com certeza os outros jogadores aí, pode fazer 2, 3 pontinhos cada um, você vai passar de 80, 90 pontos, certo? Então essa é a lógica, tá? O Cartola com esse negócio de capitão tá sendo o diferencial, se para bem ou para mal, não sei, certo? Mas a verdade é essa, acertou o goleiro e acertou o capitão, meio caminho andado, tá bom? Mas não é hora de se lamentar, né? Vamos embora para a 33ª rodada, vamos escalar. O Campeonato Brasileiro aí tá na reta final. Embora lá. Vamos começar então pelos goleiros. Vamos vir aqui no nosso querido olheirafc.com.br. Para quem não conhece ainda dá tempo, tá? É uma das melhores, se não for a melhor ferramenta aí de estatísticas, né, do Cartola. Pontuações médias, né, conquistadas e cedidas para goleiros nas últimas 3 rodadas. Os times que mais cederam pontos jogando fora de casa para goleiros adversários foi o Ceará, tá? E depois o Avaí, certo? Então, apesar de que o Cruzeiro, né, com o Fábio não anda conquistando muitos pontos dentro de casa, certo? Nem mesmo a Chapecoense, tanto com o Tiepo quanto com o João Ricardo, também não andam pontuando tão bem assim dentro de casa. Agora, os goleiros que mais conquistaram pontos jogando dentro de casa foi o Santos, certo? Do Atlético Paranaense, e o Paulo Vitor do Grêmio, certo? Já jogando fora de casa, quem mais cedeu pontos, quem mais conquistou pontos jogando fora de casa foi o Tadeu, tá? Então o Tadeu realmente anda fazendo um campeonato sensacional. Expliquei na última live, no último vídeo, o Tadeu é tipo goleiro raquete. Ele espalma tudo. Então a bola vem no meio do gol, ele dá um passinho pro lado e se joga e espalma. Isso aí tá sendo considerado como DD e o Cartola tá dando, tá? E por isso que ele tá conseguindo essa grande quantidade de pontos, certo? Já o segundo goleiro que mais conquistou pontos jogando fora de casa foram os goleiros do Botafogo, tá? Tanto o Cavalieri, né, que vai jogar agora nessa rodada, na próxima rodada, quanto o Gatito andaram pontuando bem, né, fora de casa. Já quem cedeu muito ponto jogando em casa para goleiro adversário, certo? Foi a equipe do Atlético Paranaense. Normal, a equipe do Atlético é sempre muito ofensiva, né? Então quem sabe aqui, ó, jogando fora de casa as melhores opções, Tadeu e o Diego Cavalieri, que vai substituir o Gatito, né? E agora, jogando em casa, de repente aí, quem quiser dar uma apostada aí no João Ricardo, né, o goleiro da Chape, ou o Fábio, pela grande quantidade de pontos cedidos pelo Ceará e pelo Avaí, de repente tá valendo a pena. Vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis para goleiro, que eu acho que é importante. Defesas difíceis para goleiro nas últimas 3 rodadas. Quem mais obteve defesas difíceis jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas, né, foram os goleiros da Chapecoense, né? Ou o João Ricardo, ou o Tiepo, quem for jogar realmente, né? Que eles andam praticamente aí revezando aí, né? Não dá para saber ao certo quem joga. O Tiepo jogou no penúltimo jogo, né? O João Ricardo jogou no último, então não dá para saber ao certo, tá? Quem mais pontuou com seus goleiros, além dos goleiros da Chapecoense, foi o Corinthians, tá? Aqui também tá bem dividido, tem o Walter aqui, tem o Cássio, né? Mas acredito que agora o Walter ganhou a titularidade, tá? Então quem mais conquistou pontos realmente com os goleiros dentro de casa, com defesas difíceis, foi a Chape e foi o Corinthians.
Quem cedeu muita defesa difícil aqui, fora de casa, foi o Flamengo e o Ceará. Percebam que no cruzamento de scout novamente aparece a Chapecoense aqui, tá? Então quem sabe aqui realmente o goleiro da Chape jogando dentro de casa pode ser uma boa essa rodada. Agora quem jamais obteve defesa difícil jogando fora de casa, novamente apareceu aqui ó, o Tadeu e os goleiros do Botafogo, certo? E quem mais cedeu defesas difíceis jogando em casa foi o Atlético Paranaense, tá? Então realmente aqui no cruzamento de scout, de repente as melhores opções aí, jogando fora de casa pelos números, realmente pode ser o Diego Cavalieri aí e o Tadeu. Visto tudo isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos goleiros. Vamos dar uma olhadinha no Tadeu, né? Que tava bem ranqueado ali, ó. O Tadeu tem uma média de 8.64 jogando fora de casa. É o goleiro com o maior número de defesas difíceis dentro da competição. Precisa fazer 8.1 para começar a valorizar. E realmente nos últimos jogos fora de casa anda mitando direto, tá? Nos últimos 6 jogos mitou em 4 oportunidades. Então o Tadeu realmente tá mitando demais. Muito por causa daquela coisa de espalmar as bolas, enfim, né? E de ser um goleiro que se joga bastante. O Vasco cede em média 5.08 nas últimas 5 partidas, já que aqui ó, a gente estava vendo nos últimos 3, né? Aqui nas últimas 5 partidas o Vasco cedeu 5.08 para os goleiros que visitaram São Januário, né? Percebam aqui, ó, o único que negativou foi o Paulo Vitor. Os outros goleiros, o Vasco cedeu alguns pontos, sendo que chegou a mitar aqui o Everson quando pegou um pênalti, né? E fez 11.4. De repente o Tadeu realmente pode ser uma das melhores opções para a rodada. Ainda jogando fora de casa, né? Que eu acredito que os melhores goleiros, né, os que têm mais condições de imitação jogando fora de casa, tem o Diego Cavalieri, tá com 8.93 de média, precisa fazer 4.9 e realmente o Diego Cavalieri aqui, as pontuações dele fora de casa realmente são sensacionais. É um goleiro que faz muitas defesas difíceis, tá? Percebam aqui, ó, 3 contra o Vasco, 5 contra o Palmeiras, 4 contra o Inter, 4 contra o CSA. A média de defesas dele realmente é 4 fora de casa, tá? O Atlético Paranaense cedeu em média 11.74 nos últimos 5 jogos. Dentro da linha baixada para goleiros adversários. Percebam que tirando o Everton aqui, ó, que negativou, os demais goleiros todos mitaram, né, contra o Atlético Paranaense na arena. O Atlético é um time muito ofensivo realmente, né, e realmente exige muito dos goleiros adversários. A gente tinha comentado ali que realmente o Avaí cede uma grande quantidade de pontos para goleiros adversários. Quem sabe, quem quiser ir com o Fábio aí, ó, tá com uma média de 4.73 jogando em casa, precisa fazer 4.6 para começar a valorizar. Fábio nos últimos jogos dentro de casa vem mantendo pontuações medianas, muito em função de manter o SG. Se perder o SG, não consegue pontuar bem. Então tome um pouco de cuidado. Tá? O Avaí cede em média 8.28 para goleiros adversários quando joga fora de casa. Né? Cedeu boas pontuações aqui, ó, deu uma mitada no Diogo Silva, também mitou o Tadeu. Boas pontuações contra o Volpe, Gatito também pontuou bem, só o Jordi que não foi tão bem assim. De repente pode ser uma boa, mas acredite que o desempenho do Fábio aqui vai estar muito atrelado ao SG. Certo? A gente vê aqui, ó, que não é de todo uma ruim não, tá? Porque se a gente vê aqui, ó, os últimos jogos do Avaí jogando fora de casa, nos últimos 6 jogos fora de casa, o Avaí fez apenas 2 gols, mas isso foi na 21ª e na 23ª rodada. Nas últimas 4 rodadas, o Avaí não marcou gols, certo? Sendo que nas últimas 4 rodadas, né, o Cruzeiro sofreu gols em 2 oportunidades, não sofreu contra o Galo no Clássico nem contra o São Paulo. De repente pode acontecer aí realmente do Fábio manter o SG e com isso conseguir fazer alguns pontos aí. Outro bom goleiro aí é o João Ricardo, pelo que a gente viu ali. O Ceará tá cedendo muitos pontos para goleiros adversários, né, quando joga fora de casa. O João Ricardo tá com uma média de 4.33, precisa fazer 0.9 para começar a valorizar. O João Ricardo realmente ele tem um diferencial do Fábio, né? Ele consegue recuperar aqui em DD, porque a Chape realmente tem um sistema defensivo muito frágil e geralmente ela é muito atacada, mesmo jogando dentro de casa. O Ceará cedeu em média de 9.18 nos últimos 5 jogos para goleiros adversários. De repente o João Ricardo aí pode ser uma boa, realmente, ó. O Everton deu uma mitada, né, quando pegou um pênalti aqui, ó, no 1-0 contra o Ceará. Fez 19 pontos e os demais goleiros conseguiram pontuações razoáveis, tá? Pontuações interessantes. De repente aí o João Ricardo realmente pode ser uma boa aí, jogando dentro de casa. Realmente as melhores opções, acredito eu aqui, ó, que jogando fora de casa é o Tadeu e o Diego Cavalieri, certo? E jogando em casa aí é o Fábio e o João Ricardo, certo? De repente assim, ó, outros 2 bons goleiros, pode ser pelo confronto, Diego Alves, talvez o Paulo Vitor, né? Porque o Grêmio e o Flamengo são 2 times bem ofensivos, também pode ser. Mas nesse momento aqui eu vou com o Diego Cavalieri, tá? Pela quantidade de pontos e defesas difíceis que o Atlético Paranaense vem cedendo dentro de casa para goleiros adversários. Vamos lá para a nossa dupla de zaga então. Dá uma olhadinha aqui nas pontuações das últimas 3 rodadas aí, pontuações médias cedidas e conquistadas para zagueiros. Né? Nas últimas 3 rodadas, o time jogando fora de casa que mais cedeu pontos
para zagueiros adversários foi a equipe do Internacional, tá? Apesar de que o Corinthians não vem pontuando bem com seus zagueiros dentro de casa. O segundo time que mais cedeu pontos para zagueiros adversários jogando fora de casa foi a equipe de São Paulo, tá? O Santos não vem pontuando tão bem assim também com seus zagueiros, tá? Pontuou em média aí 3 pontos nos últimos 3 jogos jogando dentro da Vila Belmiro, certo? De repente aqui, ó, no cruzamento de scouts aqui, ó, os zagueiros do Fluminense podem ser interessantes. Apesar do Galo não ceder muitos pontos, os times que mais conquistaram pontos com seus zagueiros jogando dentro de casa foi a equipe do Grêmio. Realmente o Grêmio tem um sistema defensivo muito bom ali com o Kahneman, né? Com o Jeromel, o David Braz. Mas o Flamengo não cede quase nada para zagueiro adversário quando joga fora de casa, né? De repente aqui, quem quiser botar aí um David Braz, um Pedro Jeromel, mais para roubada de bola, né? Porque para pontuação média, o Flamengo não anda cedendo muito ponto. Se bem que agora o Flamengo vai antecipar o jogo aí, né? A CBF vai antecipar o jogo da 34ª rodada entre Flamengo e Vasco, vai ser agora amanhã, no meio de semana. E dependendo do resultado aí, não sei se o Jesus vai com o time completo, porque queira ou não queira, a final da Libertadores está se aproximando, vai ser dia 23, né? A não ser sábado, o outro, né? Não sei como é que o Flamengo vai agir. De repente, se o Jesus aí no meio da semana vencer do Vasco, pode ir com um time alternativo contra o Grêmio, né? Ninguém sabe. Porque queira ou não queira, ele vai ter que dar uma aliviada agora, porque o Flamengo vai ser o único time, né, com compromisso, né, final de semana que vem, por isso está sendo antecipado o jogo. E vai jogar agora no meio da semana, que é a final da Libertadores no dia 23. E amanhã vai jogar contra o Vasco. Então não sei dizer ao certo. Mas quem sabe aí, de repente, jogando em casa aí, um zagueiro do Fluminense aí, um Digão, talvez, um Nino, né? Agora, jogando fora de casa, tá? Quem mais pontuou com os seus zagueiros foi a equipe do Internacional, do Flamengo e do São Paulo, certo? Apesar de que o Santos não cede nada para zagueiro adversário quando vai jogar na Vila Belmiro, assim como o Grêmio também não cede nada para zagueiro adversário quando vai jogar na Arena do Grêmio. Quem cede muitos pontos para zagueiros adversários jogando em casa é a equipe da Chapecoense, tá? Quem quiser dar uma apostadinha em algum zagueiro do Ceará, né? Só que eles não vêm pontuando muito bem fora de casa. Já para roubada de bola para zagueiro, que eu acho que é interessante e importante, já que esse jeito tá tão difícil de prever, né? Tá uma loucura. Ó, quem mais roubou bolas com zagueiros jogando dentro de casa foi a equipe do Grêmio e a do Fluminense. Veja como o Fluminense aparece novamente bem aqui, ó. Não é nenhuma loucura dizer aqui, ó, escalar um Nino, algum zagueiro do Fluminense, não é loucura nenhuma. Apesar de que o Atlético Mineiro não cede muita roubada de bola para zagueiro adversário quando joga fora de casa. Quem tá cedendo muita roubada de bola para zagueiro jogando fora de casa é a equipe do Internacional. Só que o Corinthians não vem roubando muitas bolas com zagueiros dentro da arena, dentro do Itaquerão ali, né, da arena do Corinthians. E o São Paulo, certo? E aqui já no cruzamento de scout, quem sabe aqui para roubada de bola, né? Pode ser um zagueiro aí do Santos, um Veríssimo, talvez um Gustavo Henrique que tem média melhor dentro de casa. Pode ser uma boa também. Já jogando fora de casa, quem rouba muita bola com zagueiro jogando fora de casa é a equipe do Internacional. Isso não é novidade nenhuma, muito por causa do desempenho do Cuesta, né? Que é o zagueiro com maior número de roubada de bola dentro da competição. Já quem cedeu muita roubada de bola para zagueiro jogando em casa foi a equipe do Bahia, certo? E a do Flamengo. No cruzamento de scouts, o Flamengo não anda roubando muita bola com o seu zagueiro fora de casa. Mas o Palmeiras já tem uma quantidade considerável de roubada de bola jogando fora com os zagueiros, tá? A mesma quantidade, inclusive, do CSA. Então, de repente, aqui, ó, no cruzamento de scouts, para roubar a bola jogando fora de casa, um zagueiro do Palmeiras pode ser bom, assim como alguns zagueiros do Internacional, certo? Agora, já jogando dentro de casa, talvez um zagueiro do Grêmio para roubada de bola, certo? E até mesmo o Fluminense. E vou repetir aqui novamente, aqui, ó, o Flu aparece novamente bem, certo? No cruzamento scout pelas pontuações médias conquistadas e cedidas por zagueiros, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Olheiro FC. Zagueiros, né? Zagueiros com melhor média em casa. Ó, os zagueiros disponíveis com melhor média em casa para rodada são os zagueiros do Grêmio, tá? Jeromel tá com uma média de 8.41, precisa fazer 0.8, tá bem desvalorizado, tá? Realmente o Jeromel tem grandes pontuações dentro de casa, foi mal apenas na 31ª rodada. Só que o Flamengo não cede quase nada para zagueiro adversário. Nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, cedeu em média 1.12, certo? Realmente o Flamengo não costuma ceder pontos nem para zagueiro, nem para lateral, né? É difícil. Outra boa opção aqui, de repente, quem quiser dar uma arriscada é o David Braz, tá com uma média boa, 6.44. Tá valorizado, né? Deu uma assistência no último jogo, aquele gol de bicicleta do Luciano, precisa fazer 10.6. De repente pode dar certo, né? O Braz realmente vem mantendo uma certa regularidade e mesmo perdendo o SG, consegue pontuar bem, tá? A gente já viu as pontuações médias aí cedidas pro Flamengo, certo? Mas acredito aqui que tem que aguardar o meio de semana, um pouquinho mais próximo aí,
Se o Flamengo realmente resolver, se ganhar do Vasco agora, amanhã, quarta-feira, e resolver poupar pro final de semana por causa da Libertadores, né? Pensando já na preparação do dia 23, não sei, né? É uma final de Libertadores, gente. Não dá. O Jesus até agora não poupou, né? E de repente, com o resultado da manhã, uma vitória, ele pode conseguir uma pontuação boa e abrir a vantagem que tanto queria, né? Daí, de repente, se o Flamengo for com o time realmente poupando alguns jogadores aí, ou com o time alternativo, de repente os zagueiros do Grêmio realmente se mostram boas opções, tá? Ó. Mas pra mim, jogando em casa, mesmo sendo um clássico, a melhor opção ainda é o Gustavo Henrique, tá? Tem uma média de 4,99, tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 4 pontos para começar a valorizar, certo? Tirando aqui esse menos 0,1, vinha mantendo boas pontuações dentro de casa com uma certa regularidade, tá? São Paulo cede bons pontos para zagueiros adversários, em média 6,22 nos últimos 5 jogos, certo? Por quê? Porque o São Paulo tá com muita dificuldade de fazer gol fora de casa. Aliás, São Paulo não entendo, cara. Fora de casa ele consegue manter o SG, né? Se defende bem. Apesar de ter ganho da Chapecoense de 3-0, o histórico do São Paulo aqui, ó, nos últimos 6 jogos fora de casa, marcou apenas contra o Botafogo e depois ficou sem marcar contra o Flamengo, contra a Bahia, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras no Clássico. Só foi marcar contra a Chapecoense, tá? E agora dentro de casa novamente decepcionou na derrota de 1 atleta pro Atlético Paranaense. 2 derrotas consecutivas dentro de casa, né? Sem marcar gols e sofrendo gols. Então meio complicado. Eu sei que é um clássico, mas se tivesse que apostar em alguém nessa rodada aí, eu acho que eu apostaria no Santos, dentro da Vila Belmiro, que vem aí dentro de uma crescente, tá? Então acredito que, de repente, o Gustavo Henrique não é nenhuma loucura escalar para essa rodada, não. De zagueiro para essa rodada, vou ser bem sincero, não tá fácil não, tá? De repente, um bom zagueiro aí para rodada pode ser o Gil, tá com uma média de 4,27, precisa fazer 3 pontos. Tem um confronto difícil contra a equipe do Internacional, só que o Internacional cede em média 6,31 para zagueiros adversários, ou seja, nos últimos 5 jogos, o Inter cedeu uma boa quantidade de pontos aí para zagueiros jogando fora de casa. De repente o Gil aí pode ser uma boa também, tá? Outra boa opção que eu vejo jogando dentro de casa é o Fabrício Bruno, certo? Do Cruzeiro. O Fabrício está com uma média de 4,04 jogando em casa, precisa fazer 5,7, certo? Vem mantendo uma regularidade nos últimos 4 jogos. Tá muito dependente de SG? Tá muito dependente de SG, isso é verdade. Mas o Avaí também tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Como a gente já viu anteriormente, ó. Nos últimos 4 jogos fora de casa, o Avaí não marcou gols. Sendo que nos últimos 4 jogos dentro de casa, dentro do Mineirão, o Cruzeiro sofreu gol em apenas 2. Então melhorou um pouco em sistema defensivo. Aliás, o Cruzeiro deu uma melhorada, né? No clássico aí que não conseguiu vencer, mas dentro da competição melhorou bastante. De repente, Fabrício Bruno aí pode ser uma boa opção realmente. Já jogando fora de casa, vamos dar uma olhadinha. Olha, o Pablo Mari tem uma excelente média fora de casa, tem uma média de 6,1, tá? Precisa fazer 1,3 para começar a valorizar, mas vai ter um confronto complicadíssimo aí contra o Grêmio, né? Tirando aqui a 26ª rodada contra o Fortaleza que negativou, realmente o Mari vem fazendo boas pontuações, tá? A questão é que o Grêmio não cede muito pontos para zagueiros adversários, em média 2,57 nos últimos 5 jogos, né? E acredita aí que esse jogo aí entre Grêmio e Flamengo vai ter um gostinho meio de revanche, entre aspas, aí pro Grêmio. O Grêmio vai querer vir com tudo para cima para ganhar o jogo, né? E como eu falei, vou repetir de novo, dependendo do resultado de amanhã contra o Vasco, de repente o Jesus não vai dar nem esse gosto pro Renato, de repente vai pro time reserva. Eu faria isso, né? Mas eu acredito que jogando fora de casa a melhor opção, né, é o Vitor Cuesta. Tem uma média de 4,76, não é uma média tão grande assim, precisa fazer 2,6 para começar a valorizar, mas o Cuesta tem pontuações interessantes fora de casa. Claro que quando perde o SG, né, não costuma pontuar tão bem, mas na última rodada fez 7 roubadas de bola contra o Ceará, mesmo perdendo 2-0 e deu uma mitada, né? Corinthians aí tá cedendo em média 0,81 para zagueiros adversários. Isso não é muita coisa, tá? Essa que é a verdade, certo? Mas para roubada de bola aí, de repente pode dar certo. E SG, acredito que até vai ficar complicado para zagueiro, certo? Do Internacional. Ó, o Inter fora de casa nos últimos 6 jogos sofreu gol de todo mundo, menos do Avaí, certo? Enquanto que o Corinthians, nos últimos 6 jogos, fez gols em todos os adversários, menos no clássico contra o Santos no 0-0. Acho que para SG é meio complicado, mas para roubar de bola, o Cuesta tem recurso para isso. De repente, pode dar certo, certo? Eu acredito que seja isso. Quem quiser dar uma arriscada aí num Vasco fora de casa por causa da cobrança de falta aí, né? Bola parada, chute de média e longa distância, pode dar certo, mas a verdade é que o Vasco não cede muitos pontos para zagueiros adversários, né? E a verdade é o seguinte, é que de zagueiro para rodada não tá muito fácil não, tá? Não tá muito fácil.
certo? Tava bem na dúvida entre com Cuesta, certo? Ou com Gil, tá? Porque o Gil vai jogar em casa, enfim, né? Mas eu acredito que eu vou aqui, ó, vou no Cuesta mesmo, por causa das roubadas de bola. Mesmo Peneira SG tem a chance realmente dele estar num dia inspirado aí, roubar uma grande quantidade de bola, né? E vou apostar aqui no SG do Cruzeiro, vou com o Fabrício Bruno, tá? Então essa vai ser a minha dupla de zaga aí por enquanto. Vamos lá para as nossas laterais então. Então vamos diretamente aqui nas pontuações médias aqui, ó. Pontuações médias conquistadas e cedidas, né, para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas. O time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi a equipe do Internacional, tá? Depois veio a equipe do São Paulo. Quem mais conquistou com laterais esquerdos jogando em casa foi o Grêmio, certo? Em segundo lugar, o Santos. Ou seja, no cruzamento de scouts aqui, ó, pontuações médias conquistadas e cedidas para laterais esquerdos, o Jorge está bem ranqueado, certo? Já para lateral esquerdo jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos com laterais esquerdos jogando fora de casa foi a equipe do Atlético Mineiro e a equipe do São Paulo, certo? Já o Santos, né, e o Fluminense não cederam tantos pontos assim para laterais esquerdos, né, que visitaram eles dentro dos seus domínios. Já quem cedeu muito ponto para lateral esquerdo jogando em casa foi a equipe do Corinthians, certo? Só que a equipe do Internacional não vem pontuando bem com seus laterais esquerdos fora de casa, tá? Aqui, ó, quem quiser dar uma apostada aqui, ó, num Fábio Santos aqui, ó, ou num Reinaldo, principalmente por causa das cobranças de pênalti, quem sabe pode dar certo. Mas acredito que jogando em casa aí, a melhor opção nesse momento realmente de lateral esquerdo é o Jorge. Vamos dar uma olhadinha em lateral direito. Ó, lateral direito, quem mais cedeu pontos jogando fora de casa para lateral direito foi a equipe do Atlético Mineiro. Só que o Fluminense não pontuou quase nada com os seus laterais jogando em casa, certo? Então acredito que é um pouco arriscado, mas pela grande quantidade de pontos cedidos aí para laterais direitos jogando fora de casa, quem sabe, quem quiser dar uma arriscada, né? Pode ser que vai valer a pena. Já quem mais conquistou pontos com laterais direitos jogando dentro de casa foi o Bahia, muito em função do Nino Paraíba, né? Que vem fazendo boas pontuações dentro de casa. E o Grêmio, tá? Só que o Flamengo e o Palmeiras não cedem quase nada de pontos para laterais direitos quando jogam fora de casa. Já quem cedeu muito ponto para lateral direito jogando em casa foi a equipe do Fluminense, certo? E quem mais conquistou foi o Atlético Mineiro. De repente aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, pode dar certo com o lateral direito do Atlético Mineiro. Vamos voltar aqui então. Lateral direito, já que a gente tá vindo lateral direito, vamos ver roubada de bola, certo? Roubada de bola para laterais direitos aí nas últimas 3 rodadas. Olha como o Nino aparece novamente bem, ó. O Nino é o lateral direito que mais roubou bolas jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas. Só que o Palmeiras é um dos times que menos cede roubada de bola para laterais direitos jogando fora de casa. Quem cedeu muito roubada de bola para lateral direito aí foi a equipe do São Paulo, tá? Jogando fora. Só que o Santos não vem roubando bola com seus laterais direitos dentro de casa. Agora, já quem roubou muita bola aqui com laterais direitos jogando fora de casa foi a equipe do CSA. Muito por causa do Apodi aqui, tá jogando um pouco avançado realmente, né? Mas o Fortaleza não cede quase nada de roubada de bola para lateral direito jogando em casa. Quem cede muita roubada de bola para lateral direito jogando dentro de casa é o Fluminense. Realmente, o Fluminense do lado esquerdo dele ali tá cedendo muito ponto para lateral direito e muita roubada de bola, tá? Então quem quiser ir com o Patrick para dar uma arriscada, de repente pode dar certo, tá? Bom, visto isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais disponíveis para a rodada. Laterais com os melhores médias em casa, realmente o Marcos Rocha vai jogar fora. O lateral disponível com melhor média jogando em casa para a rodada é o Jorge, tá com uma média de 7.74. Tem um clássico, mas a gente já viu que o São Paulo tá com grande dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Tirando aquele 3-0 contra a Chapecoense, né? Não vinha fazendo gols fora de casa. Aliás, não tá fazendo gol nem dentro de casa. Tá com uma média de tá precisando fazer 5.1 aí para começar a valorizar, e o Jorge realmente tem boas pontuações dentro de casa e vira e volta aí dar uma mitada. Tem um grande potencial para a rodada, mesmo sendo um clássico. Ó, São Paulo série média 6.29 aí nas últimas 5 partidas para laterais adversários no geral, certo? Mas a gente viu que para lateral esquerdo realmente cede bastante aqui, ó. Pontuações médias. Conquistados e cedidos para laterais esquerdos, ó, a gente viu que o São Paulo realmente é o segundo time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos especificamente, né? Em média 7 pontos nas últimas 3 rodadas. Então realmente o Jorge é uma boa opção aí para a rodada. Jogando em casa, outra grande opção aí para a rodada é o Nino, tá com uma média de 6.67. Tem um confronto complicado contra o Palmeiras, né? O Palmeiras está a caça aí do Flamengo a qualquer custo. O Nino está desvalorizado, precisa fazer 0.7 aí para começar a valorizar. De repente pode ser uma boa opção, porque o Nino, mesmo perdendo SG, sempre pontua muito bem dentro de casa. Tem recurso para isso, rouba a bola, né? Chega à frente, pode dar assistência. Palmeiras cede em média 2.86 para laterais no geral nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Mas pelo desempenho do Nino aí dentro de casa, de repente pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha aqui, jogando em casa.
Ó, outro lateral jogando em casa que eu acredito que é uma boa opção é o Madison, tá? Tem um confronto favorável contra o Botafogo, precisa fazer 4,65. Tem uma média de 4,65, precisa fazer 4,20 para começar a valorizar, certo? E o Madison vem fazendo ultimamente boas pontuações dentro de casa, principalmente as últimas 3 aqui, ó. Foi mal na 27ª, certo? Quando perdeu o SG, mas quando mantém o SG, geralmente pontua bem, tá? Fez 7,5 aqui contra o CSA e fez 9,8 contra o Cruzeiro. Botafogo série média, ó, 5,61 para laterais no geral, né? Laterais nas últimas 5 rodadas. E a gente viu aqui, ó, que pontuações médias cedidas para laterais direito. Botafogo não é um time que cede muitos pontos para laterais direitos, tá? Mas o Atlético Paranaense é um dos times que mais conquistou, juntamente com o Bahia, com o Grêmio, né? De repente aí o Madison realmente pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha em SG, né? Acho que é importante. SG nas últimas 3 rodadas, ó. O time que mais cedeu SG nas últimas 3 rodadas foi o Avaí, certo? Depois aqui vem outros times que cederam uma grande quantidade de SG, como o Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, CSA, cederam 2 SGs de 3 jogos fora de casa, certo? Quem mais conquistou SG jogando dentro de casa foi o Atlético Paranaense e o Grêmio. Só que o Grêmio agora vai ter um confronto complicado aí contra o Flamengo, né? Geralmente não cede SG, tanto dentro quanto fora de casa, né? E o Botafogo cedeu apenas um SG, né? De repente aí o Madison realmente pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha jogando fora de casa. Quais são as nossas opções aí para lateral? Olha, jogando fora de casa aqui, ó, eu acredito que as melhores opções para lateral jogando fora de casa pode ser o Reinaldo, tá? O Reinaldo tá com uma média de 5,55. Precisa fazer menos 0,1, tá bem desvalorizado, foi mal na última rodada. E o Reinaldo fora de casa não vem fazendo grandes pontuações, mas vem mantendo uma certa regularidade, tá? Independentemente de ter SG ou não. Santos série média 1,51. O problema é que o Santos não tá cedendo quase nada aí para laterais adversários. Mas vai ser um clássico, né? Dentro da Vila Belmiro, se rolar um pênalti, o Reinaldo pode bater. De repente pode ser uma boa realmente, tá? Felipe Luiz, se jogar, é uma boa por causa das roubadas de bola, né? Tá com uma média de 5,48 jogando fora de casa. Precisa fazer 5,3. É um dos laterais que mais roubam bola, principalmente fora de casa. E percebam que o Flamengo, mesmo perdendo o SG, nos últimos jogos o Felipe Luiz consegue pontuar bem com roubada de bola. Fez 7 roubadas de bola contra o Cruzeiro, né? Então realmente rouba muita bola o Felipe Luiz. Pode dar certo. Vai ser um jogo complicado? Vai, né? Mas para roubada de bola tá valendo. O Grêmio série média 2,66 nos últimos 5 jogos para laterais adversários. Só que tem toda aquela questão que o Flamengo vai jogar amanhã, no meio de semana, contra o Vasco. Vai ser antecipada a 34ª rodada por causa da final da Libertadores. Não sei como é que o Jesus vai escalar, não dá para saber ao certo ainda, tá? E claro, jogando fora de casa também, não dá para deixar de fora aqui um Marcos Rocha, né? As médias dele melhores são dentro de casa, mas ele é um grande ladrão de bola, já tem 66 roubadas de bola em 20 jogos. Isso é muita coisa. Precisa fazer 5,1 para começar a valorizar, tem uma média de 4,64. E realmente fora de casa o Marcos Rocha sempre te entrega uns pontinhos aí com roubada de bola, mesmo perdendo o SG, tá? Aqui no 2-0 aqui, ó, do Santos, conseguiu 3 roubadas de bola, fez 5,5. Fez 4 roubadas de bola contra o Goiás, fez 4,5. Então para roubada de bola e o Marcos Rocha fora de casa de repente tá valendo. Só que eu tenho que chamar a atenção aqui que o Bahia não cede muitos pontos para laterais adversários, né, quando vão jogar na Fonte Nova. Mas eu acredito aqui, ó, que pra rodada, tá? Pra lateral e pra zagueiro não tá muito bom, não. Eu acredito que os melhores laterais pra rodada, sem dúvida nenhuma, são os laterais jogando em casa. É o Jorge, mesmo sendo um clássico. O Madison, pelo adversário, pelo Botafogo. E o Nino, mesmo jogando contra o Palmeiras, sempre teve um bom desempenho dentro de casa aí, tá? Correndo um pouquinho aí por fora aí, de repente, os laterais do Cruzeiro, devido ao confronto contra o Avaí, tá? O Orejuela aqui, o colombiano, melhorou bastante, tá com uma média de 4,68, mas tá muito valorizado, tá? Precisa fazer 11 pontos, foi muito bem ontem, certo? E como eu falei aqui, ó, nos últimos 3 jogos negativou na 30ª, mas fez 2 pontuações que imitou. Então ele é meio de lua assim, né? 8 ou 80. Mas o Avaí cede em média uma boa pontuação para laterais aí, ó, em média 5,9 nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. De repente pode dar certo. Quem não tiver muita cartoleta e quiser ir com um jogador mais barato, de repente o Dudu aí, ó. O Dudu tá com uma média de 4,36 jogando em casa, precisa fazer 6,3. Não tá tão valorizado quanto o colombiano, certo? E tem uma regularidade maior, né? Eu diria o seguinte, que pela regularidade, Dudu, quer dar uma arriscada e quer imitar? Orejuela, né? Mas corre aquele risco dele negativar. Mas eu acredito que são essas opções aí. Mas nesse momento aqui o time do canal, eu vou optar pelo Jorge. Melhor lateral da competição até então, certo? E no Madison, tá? Que vai jogar dentro de casa, tem um confronto favorável aí contra a equipe do Botafogo. E como o SG tá bem difícil de prever, não quero dobrar aqui ninguém, tá? Por isso que eu tô indo com o Madison na lateral e o Jorge na outra. Vamos lá pro meio então?
Vamos dar uma olhadinha nas pontuações médias conquistadas e cedidas. O time que mais cedeu pontos para jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos jogando fora de casa foi a equipe de São Paulo, tá? Quem mais conquistou em casa pontos com jogadores de meio de campo foi o Santos e o Bahia. Então no cruzamento de scouts aqui, ó, realmente o Sanches é uma baita numa opção para rodada. Inclusive se a gente vier aqui, ó, meias, tá? Com melhores médias em casa, o jogador disponível na rodada com melhor média é o Sanches. O Sanches está com uma média de 8.47 jogando em casa, já tem 8 gols e 7 assistências na competição. Precisa fazer 4.7 para começar a valorizar. É um clássico, mas ele é o cara da bola parada, então um clássico geralmente pode rolar um pênalti, pode ser decidido num escanteio, enfim. Eu acho que o Sanches tem grande chance aí de brilhar nesse clássico aí. E realmente ele vem mantendo uma excelente regularidade de casa, né? Andou mitando direto, certo? Como a gente viu ali, ó, o São Paulo cede média 4.64 nos últimos 5 jogos para jogadores de meio campo aí jogando fora de casa, né? Realmente o Sanches de repente pode ser uma boa mesmo, né? Agora já jogando aqui fora de casa, tá bem equilibrado, tá? Então não me atrevo a indicar muitos jogadores aqui de meio de campo jogando fora de casa, porque não vem conquistando tantos pontos assim e os times dentro de casa não estão cedendo tantos pontos assim para jogadores de meio de campo. Então deem preferência para meio campistas que vão jogar em casa, tá? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola. Ó, roubada de bola, o time que mais roubou bolas com seus jogadores de meio campo jogando em casa foi o Bahia. Normal, o Gregory ali, o Flávio roubam muita bola, mas tomem muito cuidado aí que eles são muito faltosos, tá? Mas se pegar num dia bom aí, não fazer muita falta, não tomar muito cartão amarelo aí, entrega aí, ó, 3, 4, 5, 6 pontos de roubada de bola. Mas já quem cedeu muita roubada de bola jogando fora de casa é o Flamengo. Normal, né? O Flamengo realmente ataca bastante, então possibilita ao adversário, né, roubar a bola. Mas o Grêmio não vem conquistando muita roubada de bola com seus jogadores de meio campo. Por quê? Porque justamente são dois times muito parecidos em termos de posse de bola. O Flamengo mais agressivo, ataca mais mantém a posse de bola. E o Grêmio faz a bola girar, mas também tem muita posse de bola. Então, com certeza, os jogadores de meio de campo do Flamengo não roubam muita bola. Eles dão possibilidade de roubar. Assim como o Grêmio não rouba muita bola jogando em casa, né? Pelo contrário, aqui, ó, se perceber aqui, ó, jogando em casa, é o segundo time depois do Corinthians que mais, junto com o Santos, que mais cedeu roubada de bola jogando em casa. Porque justamente são times que têm posse de bola, certo? Agora jogando fora de casa, quem mais conquistou pontos, roubada de bola com seus jogadores de meio de campo foi o Botafogo, certo? Depois o São Paulo e o Internacional. Quem quiser aí dar uma arriscada aí, quem sabe aí num Patrick aí, ou num Lindoso para roubada de bola contra o Corinthians, pode ser que dê certo, tá? Assim como também o Ralf aqui, acredito que é uma boa para roubada de bola contra o Internacional também. Vamos dar uma olhadinha em gols aqui, que eu acho que é importante para jogador de meio de campo. Ó, o Santos foi o time que mais fez gols juntamente com o Grêmio dentro de casa com seus jogadores de meio campo. Só que o Flamengo não cedeu gols para jogadores de meio campo adversário, né, jogando fora. Agora, o Botafogo já cedeu bastante, tá? É o time que mais tomou gols de meio campista jogando fora de casa. Assim como o São Paulo e o Atlético Mineiro, tá? Apesar de que o Fluminense não aproveitou muito, não tá fazendo muitos gols com jogadores de meio de campo, certo? Eu acho que no cruzamento de scouts aqui, ó, o Sanches aparece novamente bem, tá? Ou o Soteldo, mas tá muito valorizado também, né? E em segundo lugar, acredito que o Botafogo, pela grande quantidade de gols sofridos por jogadores de meio campo, por mais que o Atlético não tenha marcado, tá? Agora jogando fora de casa, quem mais marcou gols com jogadores de meio campo foi a equipe do Palmeiras. Todavia o Bahia não vem sofrendo gols de jogadores de meio campo jogando dentro da Fonte Nova, tá? Quem sofreu muitos gols aqui, ó, 2 gols nas últimas 3 rodadas de meio campista jogando na Arena Condá, foi a Chapecoense. Quem sabe aqui, quem quiser dar uma arriscada aqui no Galhardo aí da vida, de repente tá valendo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência, só por curiosidade. Ó, realmente, o Santos aparece novamente, tá? O Bahia é o time que mais deu assistência jogando em casa, depois vem o Santos, tá? Sendo que o Palmeiras não sofreu nenhum gol de assistência, né? Não cedeu assistência para jogadores de meio de campo, mas o Internacional cedeu bastante, o Goiás também cedeu bastante, e o São Paulo cedeu uma quantidade considerável, 2 assistências para jogadores de meio de campo nos últimos 3 jogos. Então quer dizer que novamente o Sanches aqui está aparecendo no cruzamento de scout. Depois de Bahia e Santos, o Cruzeiro aqui aparece em terceiro lugar, certo? Apesar de que o Avaí não cedeu assistência para jogadores de meio campo nas últimas rodadas. Quem cedeu muita assistência jogando em casa para jogadores de meio campo, novamente o Bahia aparece aqui de novo, tá? E o Palmeiras fez uma assistência nos últimos 3 jogos aí com os jogadores de meio campo jogando fora de casa. Quem quiser dar uma arriscada aí de repente num Scarpa da vida, num Zé Rafael que vai jogar, né, contra o Bahia, seu ex-clube, pode ser que dê certo, tá? Como a gente veio aqui, o Sanches é o melhor ranqueado, o Lindoso vai jogar fora de casa, mas de repente tá valendo a pena.
Tá com uma média de 3.59. Precisa fazer 3.2 aqui para começar a valorizar. O Lindoso rouba algumas bolas, mas as pontuações do Lindoso são melhores dentro de casa, isso é verdade. Corinthians aí cede em média 2.48 para meio campista adversário nos últimos 5 jogos. Pode dar certo, mas acredite que... Vamos dar uma olhadinha aqui em média fora de casa. Aí o Patrick já aparece, né? Ó, o Patrick é o terceiro jogador com melhor média e o primeiro disponível, tá? Realmente, se tiver que apostar em alguém aí jogando fora de casa, de meio campista internacional, o Patrick é o que tem os melhores números, tá? Tem uma média de 5.33 jogando fora. Diferentemente do Lindoso. O Lindoso joga melhor dentro, o Patrick joga melhor fora, tá? Precisa fazer 3.8 para começar a valorizar. E realmente o Patrick vem mantendo uma boa regularidade aqui. Tirando esse 0.5 na 30ª rodada contra o Grêmio, que foi um clássico, né? Nos demais jogos o Patrick sempre vem jogando muito bem fora de casa. A gente já viu a pontuação média cedida pelo Corinthians, né? Dá uma olhadinha aqui e continuar com a média em casa, porque como a gente viu aqui, quem mais está pontuando, né, com meio campistas são os times que jogam em casa, né? Thiago Neves, eu acredito aqui, ó, que para a rodada depois do Sanches é o segundo com a melhor média disponível, tá? Tá com uma média de 6.28. Precisa fazer 1.4 para começar a valorizar. Deu uma decepcionada no clássico, né? Eu escalei o Thiago Neves no time principal no canal, porque o Thiago Neves tinha um bom retrospecto de gols contra o Atlético Mineiro em clássicos, tá? Mas não foi bem, certo? Mas vinha mantendo uma certa regularidade, tá? Tirando esse 1.5 aqui no clássico contra o Galo, nos demais jogos ele vinha pontuando muito bem dentro de casa, certo? Avaí cede em média 2.67 para meio campistas adversários. Acho que o Thiago Neves aí pelo confronto, pelo desempenho dentro de casa aí é uma boa opção sim, ainda mais que é um jogador que chuta muito de média e longa distância, tá? Terceiro jogador com melhor média disponível jogando em casa é o Nicão. Tá com uma média de 6.11. Tem também um confronto favorável contra a equipe do Botafogo, né? Que não vem jogando muito bem fora de casa. Precisa fazer 4.7 para começar a valorizar, tá? Vem mantendo uma certa regularidade, assim como o Thiago Neves e o Nicão também vem mantendo uma certa regularidade dentro de casa. Mas são dois jogadores que estão muito atrelados à assistência e o gol. Se não fizerem assistência e o gol, vão pontuar relativamente baixo, tá? Botafogo cede em média 3.72 para meio campistas adversários nos últimos 5 jogos. Isso é muito bom, certo? Então acredito aí realmente que essas são as 3 melhores opções jogando em casa. Thiago Galhardo, quem quiser dar uma apostada aí jogando fora de casa, né? Como eu falei, a Chape anda tomando aí gols de jogadores de meio de campo. O Galhardo tá com uma média de 4.11, precisa fazer 0.6, certo? Mas não vem pontuando bem fora de casa, tá? Precisa muito do gol para pontuar e olha lá. Aqui fez um gol e fez 6.6, menos de 8 pontos. Isso chega a ser um absurdo, né? Mas a gente viu que a Chape cede uma quantidade razoável de pontos para jogador de meio campo aqui, ó, nos últimos 5 jogos. 2.54, tá? Em média. Mas acredito que tem jogadores melhores aí. Quarta melhor opção jogando dentro de casa, acredito que realmente é o Ralf, tá? O Ralf tá com uma média de 5.44. Tem um confronto complicado com o Internacional. Acho que vai ser um jogo de muitas roubadas de bola, tá? São dois times que pegam bastante ali no meio de campo. Precisa fazer 4.2 para começar a valorizar, tá? E o Ralf aqui nos últimos jogos aqui, ó, tirando 0.9 na 28ª rodada, até que vinha pontuando bem, tá? Com uma certa regularidade. Internacional aí cede em média 3.26 para meio campista adversário nos últimos 5 jogos. Isso é um bom sinal, geralmente a média não passa de 4, tá? Pontos cedidos, só acredito também que o Ralf aí tá dentro das melhores opções aí para a rodada. Para meio campista tá bem difícil, tá, gente? Quem quiser ir apostar no Zé Rafael, quem sabe, né? Quem acredita na lei do ex, o problema é que o Zé não tá com médias muito boas fora de casa. Precisa fazer 5.1, tá? E não vem pontuando tão bem assim fora de casa. Apesar de manter uma certa regularidade, baixa assim, mas mantém uma certa regularidade. Quem sabe aí o Zé, quem acredita na lei do ex aí, pode dar certo, né? Vai em série média 2.14 aí nos últimos 5 jogos para jogadores de meio campo adversário. De repente pode dar certo. Mas acredito que para mim não tem tantas opções assim para rodada, né? O Patrick jogando fora de casa. E dentro de casa aqui o Sanches, o Thiago Neves, o Nicão, né? O Ralf. O Zé Rafael talvez jogando fora, né? Tá bem complicado de meio de campo essa rodada, tá? Mas nesse momento aqui, eu vou com o Sanches, né? Que acredito que é o melhor meio de campo para a rodada, certo? Vou apostar aqui na parte ofensiva e vou com o Nicão e com o Thiago Neves. Porque eu acredito que os dois têm 2 confrontos favoráveis aí, né? O Cruzeiro contra a equipe do Avaí e o Atlético Paranaense, que sempre é muito ofensivo, contra a equipe do Botafogo. Ah, Fabiano, tu estás botando aí o Diego Cavalieri contra o Nicão. E digo mais, já tô antecipando, vou botar o Rony também. E se você olhar a seleção da rodada, toda a rodada, praticamente 80% das rodadas,
O goleiro que tá lá na seleção da rodada e que imitou, jogou contra um meio, contra um atacante que imitou também, tá? Então, eu prefiro um goleiro que perca o SG, mas faça 5, 6 defesas difíceis, do que um que tome um gol e não seja exigido, como foi o Muriel, entendeu? Fez menos um ponto, teve 3 ataques contra ele, tomou gol em 2, um foi falha e só fez uma DD. E olha o Tadeu, quantas DD fez? Fez 5 ou 6, se eu não me engano. Mesmo perdendo de 3-0, fez 9 pontos. Não, eu prefiro um goleiro que vai ser exigido, que tem chance de fazer 3, 4, 5, 6 DDs, né? E torço ainda que o Nicão faça gol e que o Rony faça gol, mas que o Cavalieri faça aí acima de 3, 4 DDs, que ele vai pontuar bem, tá? Então esse negócio de não pode botar goleiro contra atacante, isso aí é historinha pra boi dormir. Tem nada. Vamos lá pro nosso ataque então. Pro nosso trio parada dura aí, vamos ver se os caras vão mitar dessa vez. Pontuações médias para atacantes, né? Nas últimas 3 rodadas, quem mais cedeu pontos para atacantes nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Goiás e do Botafogo. Percebam como o Atlético Paranaense está bem ranqueado aqui, tá? Quem mais fez pontos com seus atacantes foi o Grêmio, certo? E é claro que o Atlético não pontuou tão bem assim com seus atacantes dentro de casa nos últimos 3 jogos, mas o Botafogo vem cedendo uma grande quantidade de pontos quando joga fora de casa para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas. Já jogando fora de casa aqui, quem mais pontuou com atacantes foi o Flamengo, o São Paulo e o Palmeiras, certo? E quem cedeu muito pontos para atacante jogando em casa foi o Bahia, o Corinthians, certo? A Chape depois, o Vasco. Então aqui ó, no cruzamento scout, quem quiser dar uma arriscada aí num atacante do Palmeiras ou do Internacional, de repente pode estar valendo pela média de pontos aí cedidas, tá? Mas acredito que jogando dentro de casa aí, as melhores opções de ataque realmente é Atlético Paranaense, Grêmio, certo? E o Vasco da Gama pela grande quantidade que o Goiás também cede de pontos. Vamos dar uma olhadinha em gols, que eu acho que é importante para atacante, né? Olha como o Atlético Paranaense aparece novamente. Aqui ó, o Atlético juntamente com Fortaleza, tá? E com o Santos foram os times que mais marcaram gols com atacantes nas últimas 3 rodadas jogando em casa. São Paulo não sofreu tantos gols assim, certo? Mas o Botafogo sofreu muito gol de atacante, tá? Assim como o Goiás. Então aparece novamente aqui ó, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, né? Como os favoritos aí em termos de ataque para a rodada. Fortaleza também é uma boa. Elton Paulista aqui também pode ser uma boa contra o CSA realmente. Tá? Vamos dar uma olhadinha jogando fora de casa. Ó, fora de casa novamente. Aparecem os atacantes do Flamengo. Só que o Grêmio não tomou gols de atacantes adversários jogando dentro de casa. Certo? E o Internacional e o Palmeiras, né? Juntamente com o Flamengo aqui, foram os times que mais marcaram gols com atacantes fora. Já o Corinthians cedeu uma grande quantidade de gols sofridos por atacantes em casa, assim como o Bahia. Novamente, quem quiser dar uma apostada aí para surpreender aí, ó, fora de casa, num atacante do Palmeiras ou do Internacional, não é uma ruim para rodada não, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Atacantes, médias jogando em casa, Gabigol e Bruno Henrique vão jogar fora, tem um jogo na meia da semana ainda, não se sabe ao certo como é que vai ser. Realmente o atacante disponível para rodada com melhor média jogando em casa é o Everton, tá com uma média de 8.54. Precisa fazer 1.6, decepcionou ontem, fez 1.5 como eu falei, mas dentro de casa sempre vem fazendo boas pontuações, tá? E apesar do Flamengo não ceder tantos pontos assim para atacantes adversários quando joga fora de casa, acredito que o Cebolinha é uma boa aí, porque com certeza o Grêmio aí vai vir aí com sangue nos olhos aí e o Renato vai fazer uma pré-eleição lá da vida dele, dizendo que esse aí é o jogo da revanche. Por mais que ele negue, ele vai querer ganhar do Flamengo a qualquer custo, aquele 5-0 deve estar atravessado. E o Flamengo vai ter o jogo agora quarta-feira contra o Vasco da Gama, quem sabe se ganhar do Vasco, eu acho que o Jesus aí de repente vai aprontar aí e vai dar uma poupada pro final de semana. Mesmo porque vai ter Libertadores no dia 23, tá? No outro sábado. Então, tirando esse sábado, o outro já é final da Libertadores. Eu não sei realmente o que pode acontecer. Tem que esperar o resultado de amanhã, certo? De Flamengo e Vasco e ver como é que vai se portar o Jesus nos treinamentos aí até o final da semana. Jogando em casa, certo? Quem tá com uma boa média também é o Sacha. O Sacha tá com uma média de 7.55, precisa fazer 1.6 para começar a valorizar. Certo? A última pontuação dele em casa foi muito boa. Fora de casa já não pontuou tão bem naquele 3-0. Quem brilhou aqui foi o Soteldo e o Marinho, né? Mas o Sacha mantém uma certa regularidade. É claro que ele precisa muito do gol, né? E da assistência para pontuar bem. Se não fizer gol nem der assistência, vai te entregar ali 1, 2, 3 pontos no máximo. São Paulo em média não cede pontos para atacantes adversários. Apenas 0.97. Chama atenção para isso, né? Mas eu acredito aqui, que pelo que a gente viu aqui nos cruzamentos scout, realmente as melhores opções para a rodada aí são os atacantes do Atlético Paranaense. O Rony é uma boa, tá? Tá com uma média de 6.25. Vai enfrentar o Botafogo, que vem cedendo muitos pontos e vem sofrendo muitos gols de atacantes adversários fora de casa. Tá desvalorizado, isso é uma boa, tá? Precisa fazer menos 0.5 para começar a valorizar. E o Rony realmente sempre te entrega bons pontos. Se fizer gol e assistência, vai muito bem. O Botafogo cedeu em média 5.32 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. De repente, realmente,
o Rony aí pode ser uma das melhores aí pra rodada, tá? Ainda jogando dentro de casa, o Wellington Paulista também acredito que é uma boa. Cobrador oficial de pênalti, vai enfrentar o CSA, que fora de casa geralmente perde a maioria dos seus jogos. Precisa fazer 8.8, tá um pouco valorizado, tá? Tá com média de 6.77, porque fez gol no último jogo, tá? Aqui contra o Ceará no Clássico. Fez 9.9 na 32ª rodada. CSA cede em média aí, ó, 3.67 para atacantes adversários dos últimos 5 jogos, não é muita coisa. Mas o Wellington tem a vantagem de ser o cobrador oficial de pênalti e é o artilheiro do Fortaleza. De repente aí pode dar certo, tá? Jogando em casa ainda. De repente um Ione Gonzalez pode ser uma boa, tá? Tá com uma média de 6 pontos, precisa fazer 4.1. Tá? Foi mal na 30ª rodada, deu uma negativada aqui, mas geralmente consegue manter boas pontuações. Assim como o Rony é um jogador de muita movimentação, e se fizer gol de assistência dá uma mitada, tá? Atlético série média 3.08 aí para atacantes adversários, certo? Não é muita coisa, mas o Ione de repente pode dar certo. Vamos ver mais algum atacante aqui jogando dentro de casa. Eu acredito que jogando dentro de casa essas são as melhores opções. Vamos dar uma olhadinha jogando fora de casa. Ó, jogando fora de casa aqui, ó, o Gabigol realmente e o Bruno Henrique são uma das melhores opções, mas não dá pra saber ao certo se eles vão jogar. Tem que esperar agora quarta-feira, né? Mas realmente vem mantendo boas pontuações. O Gabigol sempre faz gol fora de casa aí na maioria dos jogos. Só que o Grêmio não cede quase nada para atacante adversário, né? Então, meio complicado assim, mas não deixa de ser uma baita de uma opção, tá? Realmente, o Gabigol e o Bruno Henrique são baita opções para a rodada. Inclusive, até vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no Bruno Henrique. Ó, Bruno Henrique fora de casa tem uma média de 5.19, precisa fazer 9.1 para começar a valorizar, tá? Vem mantendo uma certa regularidade nos últimos jogos fora de casa. Gosta de jogo grande para aparecer, né? Grêmio, como eu falei, não cede muita coisa para atacante adversário, em média 1.37, certo? Mas de repente fora de casa aí pode ser uma boa realmente. Tem os atacantes do Palmeiras que eu falei, né? Que o Bahia anda cedendo bastante pronto aí para atacante adversário. De repente pode dar certo, tá? Mas nesse momento eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou com o Everton Cebolinha, porque vai jogar em casa, ficou me devendo nessa rodada, e geralmente ele gosta de jogo grande, assim como o Bruno Henrique. Então vou botar aqui, ó, um atacante de cada um desses dois times, que para mim são os times mais ofensivos do Brasil no momento, certo? O Santos vai ter uma parada difícil dentro de casa, então eu vou botar o Rony, certo? Acredito que o Rony vai ter um confronto melhor, mais favorável, certo? Com isso eu tô fazendo aqui uma dobradinha do Atlético Paranaense, certo? Com o Rony e com o Nicão. E tô colocando aqui por enquanto Cebolinha e Bruno Henrique. Dependendo do andar da carruagem aqui, se o Flamengo for com reserva, realmente, não sabe como é que vai ser, né? Mas se for com titular, eu vou manter os dois aqui, né? Porque são dois jogadores fora de série aí, acima da média, e jogadores acima da média gostam de jogar grandes jogos, tá? Para treinador aqui, ó, como eu tô indo com 1, 2, 3 do Atlético Paranaense e tem um confronto favorável contra a equipe do Botafogo, eu vou com o Eduardo Barros, tá? Vou com o Eduardo Barros para tentar alavancar a pontuação do meu time. E novamente, assim, ó, como eu falo, quem acerta o capitão, né? E o goleiro tá se dando bem, eu vou dar uma apelada aqui e vou botar o seguinte, vou botar o Rony. Vocês vão me chamar de maluco, certo? Mas eu vou fazer isso. É só dar uma pesquisadinha aí, tá? É só ver que os atacantes que mais mitam na rodada jogam contra os goleiros que mais mitaram. Isso aí é um fato. É só dar uma olhadinha ali, ó, todas as rodadas, como é que tem sido, certo? A maior prova disso é o Marinho e o Soteldo. O Soteldo fez mais de 20 pontos, o Marinho fez 18, se eu não me engano, e o Tadeu fez 6 defesas difíceis e fez 9 pontos. Por que não posso escalar um goleiro contra atacante? Ou um meia contra um goleiro? Isso não existe, tá? Então eu quero que o Atlético ganhe 3, 4 lá dentro e o Cavaleiro faça 8 defesas difíceis. Seja bombardeado. É isso que eu espero, tá? Então custando 152.41 cartoletas, até ficou um time bem acessível. Esse aí por enquanto é o nosso time para a 33ª rodada aí. Vamos ver como é que vai ser o jogo amanhã do Flamengo, como é que vai ser pro final de semana, tá? E hoje ainda eu quero ver se eu dou se eu posto um cardzinho aqui, tá? No final, para o time bons e baratos, valorização em tiro curto, tá ok? Pessoal, então é isso, tá? Time principal do canal escalado, certo? Eu sei que é muito cedo ainda, início de semana, terça-feira, muita água ainda vai rolar, né? Por baixo dessa ponte, mas com certeza aí eu vou ver se eu vou fazer um vídeo de revisão até sexta-feira ou não, tá? Se eu não fizer um vídeo de revisão, com certeza vai ter uma live, ou sexta de noite ou sábado de manhã, próximo meio-dia provavelmente, tá? Dependendo do horário que o mercado vai fechar. Vou até dar uma olhadinha aqui. Tabela de jogos. Realmente o primeiro jogo é do Santos.
Realmente o primeiro jogo é às 17 horas, né? É o jogo do Santos, então o mercado fecha às 15. Então devo fazer uma live aí 11 horas, 11h30, meio-dia no sábado, tá? Mas isso aí a gente vai ver até o final da semana, né? O importante é que o time tá aí. Foi dado várias opções aí pra você escalar bem, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Eu sei que tá no final do Cartola, mas a gente vai junto aí até o final aí, tentando te ajudar aí a você ir bem, né? Nas suas ligas e a você escalar bem no seu Cartola. No mais, gente, como eu falei, vai ter um videozinho depois aí do time de bons baratos, valorização e tiro curto, tá? Um grande beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!